Olá, que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo bíblico. Estamos estudando agora o livro de Gálatas, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, para ensinar-nos a verdade do Evangelho, o verdadeiro Evangelho, não o Evangelho da graça. É muito importante estudar o livro de Gálatas para entender qual é o verdadeiro evangelho, o que devemos seguir de verdade, qual é a verdade, né? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade os fará livres. Em meio a tantas religiões, a tantas igrejas ditas cristãs, mas infelizmente as quais têm estado muito distante do verdadeiro evangelho. E para conhecer a verdade, você tem que ir direto na fonte, que é a palavra de Deus, aonde temos a verdade, a água pura e cristalina. Essa é a nossa base, essa é o nosso fundamento de fé, né? Então devemos estudar a Bíblia para comparar com o que as pessoas dizem. E eu sempre digo, se alguém falar algo contrário ao que está escrito na palavra de Deus, você tem que jogar fora, não presta, porque é uma seita, é uma heresia, é algo satânico, né? Como o próprio apóstolo Paulo ele nos ensina no livro de Gálatas. Mas antes de começar a leitura, você pode já abrir sua Bíblia aí para acompanhar a leitura, para meditar junto comigo. Abra no livro de Gálatas, capítulo 3, tá bom? Vamos fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que nesse momento o teu Espírito venha iluminar nossa mente para, ao ler a tua palavra, possamos compreendê-la, possamos praticá-la e obedecê-la. Para a honra e glória do Senhor Jesus, meu Pai, e para a nossa edificação espiritual. Receba desde já toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade, porque só o Senhor é digno de toda a glória. Meu Deus, abençoe e repreenda desde já o diabo que queira impedir, meu Pai, a verdade de chegar aos corações, às mentes das pessoas, meu Pai. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu te peço. Amém e graças a Deus. Muito bem. Gálatas, na verdade, capítulo 3. Vamos começar aqui a leitura. Paulo diz assim: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quer dizer, Paulo estava revoltado, estava indignado, porque uns judeus se introduziram, os judeus usados pelo diabo, se introduziram na igreja da Galácia, aonde tinha uma igreja pura já, que já conheciam a verdade, né, do evangelho da graça, que eram salvos por meio da fé, não por obras da lei de Moisés. Então, esses judaizantes, como já falamos nos vídeos anteriores, se infiltraram ali, colocados pelo diabo como um joio plantado junto ao trigo, né? Para enganar, para levar as pessoas ao engano, à mentira. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, ó Gálatas insensatos. Por que ele chamou eles de insensatos? Porque eles conheciam a verdade e se estavam deixando levar pela mentira. Estavam se deixando influenciar pela religiosidade, pelo engano, pela mentira, pelos falsos apóstolos, pelos falsos profetas. Então nós não podemos ser insensatos. Por isso devemos orar, meditar na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer o Novo Testamento, principalmente, o Evangelho da Graça, para que os religiosos, os falsos apóstolos, né, profetas, pastores, etc., não importa o título que tenha, venham introduzir na nossa vida
doutrinas, pensamentos, filosofias, ideias contrárias à palavra de Deus. Porque senão a gente vai ser também considerado pessoas insensatas, pessoas imprudentes. Então, a pessoa sensata é aquela pessoa que pensa, que analisa, que não se deixa levar por qualquer vento de enganação. Então você não pode se deixar levar por ninguém. Por mais que tenha uma aparência piedosa, por mais que pareça uma boa pessoa, religiosa, venha com a Bíblia debaixo do braço, venha falando de Jesus, ainda assim você tem que tomar cuidado. E você tem que comparar o que a pessoa está falando com a palavra de Deus. Porque senão você facilmente será enganado, como os Gálatas, que foram ensinados pelo próprio apóstolo Paulo aqui, estavam sendo enganados por aqueles judaizantes, né? Que estavam falando que para eles serem salvos, eles tinham que ser circuncidados, guardar o sábado, guardar as leis de Moisés, quando não é verdade. Hoje nós somos salvos pela fé no Senhor Jesus. Somos salvos pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus, não por obras. Nenhuma obra que a gente faça pode salvar a nossa alma, pode livrar-nos do inferno, pode levar-nos ao paraíso, ao céu. Não. Isso já foi feito pelo Senhor Jesus na cruz. A obra perfeita para perdoar os nossos pecados, a obra perfeita e única para livrar-nos do inferno, para justificar-nos, para redimir-nos e para levar-nos ao céu, foi feito pelo Senhor Jesus na cruz, quando ele levou sobre ele os nossos pecados, as nossas maldições. Ele se fez maldição no nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida. Ele cumpriu a lei por nós, porque nenhum ser humano era capaz de cumprir, ou é capaz de cumprir a lei. Somente ele. Então, graças a ele, graças ao seu sacrifício expiatório, nós somos salvos. Se você crê no Senhor Jesus, se arrepende dos seus pecados e crê no que ele fez na cruz e passa a ser um seguidor dele, então você é salvo pela misericórdia dele. Recebe o Espírito Santo, recebe o novo nascimento e, consequentemente, a salvação, a vida eterna. Tá bom? Isso é o evangelho simples da graça. E pouco a pouco nós vamos aqui falando mais sobre ele. Mas, voltando aqui, Paulo diz, né? Ó Gálatas insensato. Agora você já sabe porque Paulo estava chamando eles de insensatos, né? Porque estavam se deixando influenciar. Quem foi que os enfeitiçou? Olha a palavra que ele usa, feitiçaria. Então a pessoa que vem, mesmo falando de Deus, de Jesus, mas querendo falar para você que você tem que fazer isso ou aquilo para ser salvo, isso é o mesmo que uma feitiçaria, um engano, né? São pessoas usadas por Satanás que vêm fazer uma modificação na sua mente, que vem te enganar, que vem te persuadir, que vem, como o próprio apóstolo usou uma palavra perfeita, que vem te enfeitiçar para que você se desvie da verdade. Então tome cuidado com esses feiticeiros religiosos, com essas pessoas que batem a sua porta, estão na televisão, na rádio, na internet, supostamente falando de Deus, mas longe da verdade do evangelho, usados pelo diabo para te escravizar, para te enganar e para te levar para o erro. Então cuidado, não seja insensato, não seja insensato, não se deixe enfeitiçar. Ele diz, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado, que ele está falando de Jesus aqui para eles, olha, vocês já sabem, já foi falado para vocês, que vocês foram salvos pelo sacrifício de Jesus na cruz, não por obras da lei. Jesus falando aqui, né? No versículo 2 ele diz, quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito Santo, o Espírito, né? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ó pergunta retórica que Paulo fez para fazer eles pensarem, né?
Vocês receberam o Espírito Santo porque praticaram as obras da lei? Ou vocês receberam o Espírito Santo porque creram no Evangelho da graça? Ora, quando Paulo pregou o Evangelho da graça para os Gálatas, eles creram, eles foram redimidos, eles foram salvos, nasceram de novo e receberam o Espírito Santo, sem praticar nenhuma obra da lei, sem guardar sábado, sem dar o dízimo, sem praticar obras da lei, sem ser circuncidados. Eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo de Deus. Em outro vídeo vamos falar sobre isso. O Espírito Santo é o selo de Deus, é a marca de Deus na nossa vida. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é Deus confirmando, é Deus marcando a pessoa como uma propriedade sua. Sabe como se faz, ou não sei se se faz ainda, ou se fazia antigamente com o gado? Pegava aquele ferro quente, né, com a inicial do proprietário, esquentava e, né, colocava ali na pele do gado e marcava aquele gado, ou seja, aquele gado, aquele boi, aquela vaca, estava marcado. Todo mundo sabia de quem era o dono, porque estava ali a marca, o registro, né, o certificado, o selo do proprietário. Ninguém podia tocar, roubar ou mexer com aquele animal, todo mundo sabia quem era o dono dele, a quem ele pertencia. E é exatamente isso que acontece com a pessoa quando ela recebe o Espírito Santo. Quando você crê no Senhor Jesus, imediatamente você recebe o Espírito Santo. Deus está te marcando e está te falando o seguinte: esse é meu, esse está salvo, esse nunca vai perder a salvação. A salvação nunca se pode perder. Uma vez que você recebeu o Espírito Santo, que você creu, você já não perde mais salvação. Você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Você não precisa ter medo de perder a salvação. Porque você foi escolhido, você foi marcado, você foi tocado, você tem o selo de Deus. Você recebe o Espírito Santo, passa a habitar dentro de você. Ninguém, nem Satanás, nem ninguém pode tirar isso de você. E os Gálatas haviam recebido o Espírito Santo. Então, Paulo fala aqui para eles: não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quer dizer, eles receberam o Espírito Santo quando escutaram a pregação, não foi por obras da lei. Então a pessoa recebe o Espírito Santo não por praticar obras da lei, mas por crer. Basta crer, né? Basta crer e nada mais. Então, para fazer eles pensarem, né? Por que vocês agora estão pensando que tem que guardar a lei, práticas religiosas, se vocês receberam já a salvação, o Espírito Santo, pela fé? Não foi necessário praticar obras da lei. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Quer dizer, Paulo falando para eles: vocês começaram bem, vocês começaram no Espírito, agora vocês se estão deixando levar pela carne. O que é se deixar levar pela carne? É se deixar levar pelos homens. Carne é homem, né? Deus é Espírito, não é isso? Então nós temos que se deixar levar pelo Espírito Santo, pela sua palavra, não por homens que vêm com doutrinas, filosofias, ideias, religiosidades e querem implantar isso na sua vida. Tome cuidado. Não se deixe influenciar pela carne, pelo homem. A Escritura diz: maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor. Então, a nossa fé tem que estar única e exclusivamente, né, na palavra de Deus. A nossa fé tem que estar única e exclusivamente guiada pelo Espírito Santo, não por homens. Não deixe que nenhum homem venha te enganar, tá bom? Aí ele diz aqui: será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito, né, o Espírito Santo,
é que opera milagre entre vocês. Será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quer dizer, mais uma maneira de fazer eles pensar. Paulo dizendo, vocês receberam o Espírito Santo pela fé. Não precisaram guardar as obras da lei. Vocês têm recebido milagres, bênçãos de Deus, pela fé. Não por guardar a obra da lei. Então por que vocês estão se deixando enganar agora? Se vocês já tinham uma vida abençoada, cheios do Espírito Santo, com a salvação, com a vida eterna, com os milagres, com as bênçãos de Deus, por que agora vocês querem mudar e se deixar influenciar? Paulo fazendo eles pensarem, né? Aí ele diz aqui, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Né? Então, ele começou aqui a usar agora o exemplo de Abraão, falou do Espírito Santo, falou dos milagres, e agora falando de Abraão. Abraão, ele foi justificado pela fé em Deus, ele foi salvo pela fé, porque a lei de Moisés veio anos depois de Abraão. E Deus se revelou primeiro a Abraão, né? A primeira aliança. Depois veio a lei de Moisés. A lei veio depois de Abraão, de Isaac, de Jacó, depois de José, depois que eles foram escravos 430 anos, né, no Egito, depois que eles saíram do Egito, no deserto, lá no Monte Sinai, antes de chegar na Terra Prometida, foi que eles receberam a lei de Moisés, né? A lei de Deus perfeita. E talvez você diga, Elvis, então por que Deus deu a lei? Por que Deus deu a lei se a lei não salva? A lei, meu amigo, preste bastante atenção no que eu vou te explicar. A lei de Moisés, a lei de Deus, né? Ela foi dada, Deus não colocou os mandamentos, as leis, são mais de 613, pensando que algum ser humano, algum homem, pudesse ser salvo por meio das práticas da lei. Porque ninguém nunca, nem Moisés, né, ninguém, nem o sacerdote, nem os fariseus, nem Paulo, nem Pedro, conseguiu cumprir toda a lei, praticar toda a lei. A lei é santa, é perfeita. Só Deus é capaz de viver 100% aquela lei. Somente o Senhor Jesus foi capaz de cumprir toda a lei. Não é verdade? Somente o Senhor Jesus. Então a lei foi dada para quê? Para que nós pudéssemos ver os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. A lei foi feita como um espelho para mostrar, para revelar que o ser humano é uma porcaria mesmo. É pecador, é falha, é cheio de erros. E agora, uma vez que eu entendo através da lei que eu sou pecador, que eu sou falho, que eu estou indo para o inferno, então, como que eu vou me salvar? Aí a lei leva você para Jesus. A lei leva você a pensar que precisa de um Salvador, que precisa da graça de Deus, que precisa da misericórdia de Deus. Então, o Espírito Santo traz o Evangelho e mostra para você, olha, você é pecador, você está condenado. Você não é capaz de praticar as obras da lei para ser salvo. Então, Deus mandou Jesus para pagar por você, para salvar você. Ele cumpriu a lei por você. Ele pagou pelos seus pecados. Então creia nele que você será salvo. Basta você crer nele que você não é capaz de cumprir a lei, então creia no Senhor Jesus que você vai ser salvo. Então a lei serviu para isso. Serviu para fazer as pessoas entenderem que elas precisavam de um Salvador e Deus enviou o Salvador. E aqueles que creem no Salvador são salvos e não precisam praticar as obras da lei. Então, aqueles judaizantes, como hoje existem muitos na nossa época, querem falar para você o seguinte, ó, você tem que cumprir as obras da lei, você tem que ser circuncidado, você tem que guardar o sábado, você tem que dar o dízimo, você tem que cumprir tudo que está escrito aí no Antigo Testamento. E quem poderá? Nunca ninguém pôde ou poderá fazer isso.
Então querem colocar uma carga, um peso, uma maldição sobre as pessoas, que nem eles mesmos, que são hipócritas, porque eles querem que os outros cumpram algo que nem eles podem cumprir, isso é hipocrisia. Por isso que Jesus chamou os fariseus, os escribas, de hipócritas, porque queriam colocar um peso nas pessoas que elas não poderiam carregar. A guerra de Jesus, quando ele esteve aqui, foi contra esse tipo de pessoa. A guerra de Paulo foi contra esse tipo de pessoa. E hoje a nossa guerra espiritual é contra esse tipo de pessoa, né? Não que odiamos as pessoas, mas as doutrinas que elas promulgam, que querem colocar peso, fardo nas pessoas. Entende, meu amigo e minha amiga? Então, não seja insensato. Paulo, ele nos ensina aqui. O Espírito Santo, por meio de Paulo, nos ensina aqui que hoje somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. É isso que ele fala aqui. Então a lei, ela veio para levar-nos à graça, para levar-nos a Jesus. Abraão foi salvo não pela lei, porque ele veio antes da lei. E todos aqueles que viveram no tempo da lei também não foram salvos pela lei, porque ninguém conseguiu cumpri-la. Foram salvos pela misericórdia de Deus, porque se humilharam. E hoje que temos a perfeita revelação de Deus, sabemos já quem é Jesus, sabemos para quem olhar, para quem buscar, para quem clamar, já não estamos perdidos. Se você olhar para Jesus, você é salvo. É simples, né? Basta você ler as Escrituras e você vai entender o que você tem que fazer, né, para receber a salvação. Aí ele diz aqui, continua dizendo aqui, no versículo 6, né, 7. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Então a gente não precisa ser filho de Abraão de sangue, mas somos pela fé. Se você crê no Deus de Abraão, você é filho espiritual de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios, ou seus não-judeus, pela fé, tá? A própria Escritura previu isso, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Então, Abraão foi abençoado, foi justificado, foi salvo, porque ele creu em Deus. E hoje é a mesma coisa. Tá? Você não precisa ser judeu, você não precisa praticar obras judaizantes, obras da lei para ser salvo. Basta você fazer como Abraão, crer. É o que Paulo está explicando aqui para os Gálatas, explicando aqui para a gente. Né? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pronunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé serão abençoados com o crente Abraão. Ou seja, quem tem fé será abençoado, não o que pratica as obras da lei. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os preceitos por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ou seja, o que o Espírito Santo está falando aqui para a gente? Que a lei era a seguinte: se você tinha lá 600 e poucos mandamentos, você podia se esforçar, guardar o sábado, ser circuncidado,
não comer carne de porco, buscar guardar ali, né, não adulterar, etc, etc. Buscar com toda a sua força, praticar as obras da lei. Mas se você falhasse em uma obra, em um requisito somente, dos mais de 600, você seria maldito e você iria para o inferno. Você não teria salvação. Olha só. E nunca ninguém conseguiu cumprir, porque como que o ser humano vai ser perfeito? Não é perfeito. Então muitos se colocam como se fossem superiores, perfeitos, porque guardam alguns preceitos da lei. Mas essas pessoas estão sendo amaldiçoadas, porque elas querem ser salvas por obras, quando elas não conseguem praticar todas as obras. Porque elas não entenderam que para ser salva, ela só precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Então, já que nós não somos capazes de cumprir todos os preceitos da lei, basta para ser salvo você entender, você crer que o Senhor Jesus veio e ele cumpriu a lei em nosso lugar. Ele foi perfeito. Ele levou as maldições que era para cair sobre nós, caíram sobre ele na cruz. Ele ficou separado do Pai. Durante toda a eternidade ele nunca esteve separado do Pai, mas quando ele estava na cruz ele esteve separado porque ele estava levando a maldição da humanidade ali. E ele, através do seu sangue, nos justificou. Então a justiça de Jesus, na cruz aconteceu uma transferência. A justiça de Jesus veio sobre nós. Hoje somos justos, puros, santos, perfeitos aos olhos de Deus, não por nossas obras, porque não temos obras boas. As nossas obras são uma porcaria, são trapos de imundícia. Né? A Bíblia fala que as nossas obras diante de Deus são trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Eram os trapos, os panos que as mulheres antigamente usavam no período da sua menstruação. Hoje existe o absorvente, né? Naquela época eram trapos que elas usavam. Então elas pegavam aqueles trapos, eram chamados trapos de imundícia. Então a Bíblia fala que as nossas obras, por mais que você se esforce de fazer boas obras, essas boas obras que você pensa que faz, para Deus, são trapos de imundícia. Não serve, porque por mais que a gente se esforce, não é perfeito. Somente as obras do Senhor Jesus foram perfeitas. Então na cruz aconteceu isso. As obras perfeitas dele, a justiça dele, a pureza dele, a santidade dele, veio sobre nós. E os nossos pecados, as nossas maldições, foram colocadas sobre ele na cruz. Então, meu amigo e minha amiga, basta você compreender essa palavra, basta você entender essa palavra, e o Espírito Santo, ele vai te abençoar, ele vai te salvar. Vamos repetir aqui o versículo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus. Se sem Cristo não há salvação, tá? A fim de que recebessem pela fé o Espírito prometido. Então Paulo estava novamente explicando para os Gálatas, não pense que vocês têm que fazer alguma coisa para ser salvos. Não pense, não se deixe influenciar, não se deixe enfeitiçar por esses judaizantes que querem que vocês pratiquem as obras da lei, obras que nem eles mesmos conseguem praticar, são hipócritas. Não, vocês são salvos por meio da fé no Senhor Jesus. Como Abraão foi salvo pela fé, nós somos salvos somente pela fé na graça, na misericórdia do Senhor Jesus. Tá bom? Então, vamos parar por aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode escrever para mim nos comentários e quando eu ler eu posso também te responder. Tá? Vamos dar uma pausa aqui no estudo
porque é muito forte, é muito profundo, né? E no próximo vídeo, se assim o Espírito Santo nos permitir, vamos dar continuidade ao estudo do livro de Gálatas. Esse, se eu não estou equivocado, já é o 5º vídeo que eu estou gravando sobre o livro de Gálatas. É muito bom, seria muito bom que você fosse lá no YouTube, creio que você já está vendo o vídeo aí pelo YouTube, né? Você se inscreva no meu canal e busca lá na playlist. Tem 2 playlists. Tem uma do Evangelho de João completo, já está terminado, e tem essa, que é o Evangelho, é o livro de Gálatas. Lá já tem 4 vídeos. Veja o primeiro vídeo, o segundo, o terceiro, né? O 4º, e agora esse já é o 5º vídeo. Para que você compreenda exatamente o que o Espírito Santo quer nos revelar, nos iluminar através do livro de Gálatas, que é um livro que foi inspirado por Deus, escrito pelo apóstolo Paulo, para ensinar à igreja o caminho da salvação, como todo o Novo Testamento, né? Tá bom? Então, se puder, compartilha, pega o link desse vídeo, compartilha para outras pessoas, para que elas também possam ter o conhecimento da verdade. Deus abençoe vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.